praticando o perdão e a reconciliação. É um tema importantíssimo para olharmos para que a nossa vida entre no fluxo do universo. Mas como fazer isso? Você deve estar pensando. É tão difícil com o que nos fazem, o abuso, a forma que nos tratam. O nosso cérebro, ele desvia de que, nossa, isso tudo está falando para mim, e ele se arma. Quando eu conto uma história, o cérebro simplesmente aprende com mais facilidade as lições. E é por isso que eu trago em forma de metáfora com o filme A Sonhadora, para ser muito mais fácil de nós falarmos do tema. E depois, se você gostar da história, você pode assistir o filme e aprender muito mais do que o que eu vou trazer aqui para você. O filme se passa num contexto em que morava numa propriedade, o Ben, com a sua esposa, sua filhinha, com 9, 10 anos, e o pai, que eles não se falavam, por desavença. Situação financeira muito ruim, e ele, bem, apesar dos pedidos da esposa, estava sem tempo para a filha. Ele era um treinador de cavalos de corrida, cavalos de competição, e dizia sempre para a esposa que não tinha tempo. Num determinado dia, a pequena ouve a conversa e a hora que ele embarca no carro para sair, ela se posiciona na frente do carro e ele, apesar de dizer estar atrasado, de não poder, leva-la junto. E é claro que vão para uma baia onde vão preparar os cavalos. Nesse dia, o cavalo que ele estava preparando, ele sentiu que tinha uma pequena febre numa das patas e ele aconselhou o investidor a não correr, mas era um cavalo especial, competição especial, corria da mesma forma. E o que que acontece? Realmente essa égua caiu e quebrou essa parte da sua pata, o dorso. Um cavalo especial de corrida, quando se machuca, é eutanásia. Após o evento, após a égua se machucar, vem uma discussão com o seu patrão, ele o demite, e demite seus 2 amigos que contribuíram. Nesse dia, filha presente, ele desesperado, porque a situação financeira em casa não estava boa, e ele diz que ok, desde que ele pague os 9.000 que lhe deve. E ele oferece 6.000. Olha, bem, olha nos olhos da filha, vê a égua no chão, e sabendo da preciosidade desse animal, que ele cuidou com muito carinho por muito tempo, ele não sabe exatamente o que fazer. Pensa, roda e olha nos olhos da filha e toma uma decisão. Eu aceito os 6.000, mas eu levo a égua comigo. O seu patrão acha que ele fez um mau negócio porque, além de desempregado, seus 2 amigos são demitidos também. Ele tem a despesa de um cavalo lesado quando deveria ser sacrificado. Se olharmos o fato em si, é trágico, é triste, e é claro que um cavalo especial, com pouco dinheiro para quem está numa situação financeira, não vai ajudar. Mas aí é que nos enganamos. Nem todo fato que parece desesperador carrega uma pedra preciosa. E a partir dos cuidados que pede, passa a ter com esse cavalo. Seus amigos o ajudam porque estão desempregados e nesse momento é o que sabem fazer, vão aos poucos recuperando essa égua. E, pasme, à medida que a égua se recupera, o relacionamento familiar também vai ganhando uma proporção de cura, de novidade, de acolhimento. Até o pai, que estava distante e bem não conversava, aos poucos começam a se aproximar, um buscando no outro a sabedoria para cuidar deste animal de estimação. Chegou o momento que Ben tem uma ideia, chama o médico veterinário, faz exames, porque poderia usar a égua como ela estava se recuperando e não poderia voltar para pistas de corrida, mas sim procriar. E primeiro exame ok, e no segundo consta que essa égua é estéril. E aí Ben desespera novamente, porque seu plano vai para o espaço.
Ao conversar com a sua esposa, fala da sua decepção, de que não há saída, não há caminho, mas ele, por estar muito no ego, por estar muito centrado nele mesmo, não percebe o que está acontecendo na sua família. Enquanto sua esposa, com uma maturidade maior, percebe o bem que essa égua trouxe para a sua família, porque aproximou o pai da filha, a família começou a ser resgatada junto com a cura desse animal de estimação. Então, nem sempre o que nos acontece é de todo ruim, se nós olharmos para o aprendizado contido nele e aproveitarmos a oportunidade. Acontece que nessa discussão, ele diz para a esposa que ele só levou a égua para casa porque, ao olhar nos olhos da filha, que estava presente naquele momento da sua demissão, ele percebeu quase que um pedido dos seus olhos de que não sacrifiquem essa égua, vamos cuidar dela. Ela faz parte da nossa família. E ela ouve, claro, e sobe correndo para o seu quarto, mas faz um barulho que o casal escuta e sabe que ela ouviu o que não deveria. Entra, tranca a porta e pega a mochila, foge pela janela, porque o intuito dela é fugir com a égua nesse momento que já andava, já estava até pronta para competições menores, que até esse momento eles não sabiam exatamente que podia. Ao fazer isso, ela sobe na égua e os pais, percebendo que poderia teve um movimento diferenciado, vão até as baias, o estábulo, e ela estava pronta para sair galopando. O movimento que ali se deu, a égua se assusta e sai galopando em alta velocidade, ameaçando inclusive a vida da menina. O pai, desesperado, pega o carro e tenta acompanhar, o que é muito difícil pela velocidade que a égua impõe naquele momento. Teve uma ideia, conseguiu em determinado momento passar à frente, estacionou o carro e, ao sair do carro, se antecipou e, quando a égua passa, pede para que a filha se jogue em seus braços. É nesse momento que esse pai com a filha tem o resgate emocional. Não podemos dizer que Ben não gostava da filha, que não amava sua filha, mas ele não conseguia lidar com as suas emoções, consequentemente não conseguia demonstrar o seu amor. E num abraço fraterno, nesse momento que sente a vida sair, quase que escapar pelas mãos a vida da sua filha, ele abraça, e nesse momento uma nova história acontece na relação pai e filhos. Então, percebemos que perdão e reconciliação pode acontecer de várias maneiras, desde que oportunidades vão acontecendo e saibamos aproveitar na nossa vida. Acontece que os dois amigos de bem entraram no carro e, como era a profissão deles, sempre saber o desempenho de cada cavalo, eles cronometraram aquela disparada que essa égua deu e perceberam que ela estava mais do que preparada para voltar a correr, porque não influenciou nada a lesão anterior que ela tinha tido na pata pela corrida desgovernada que ela andou. E aí eles investem e levam ela para correr em pista, já num primeiro momento em que não é tão desafiador. E ela ganha. Acontece que o pai, ainda com a situação financeira, não compartilhando as ideias com a família, vende essa égua para desespero da sua filha, que diz: pai, você prometeu que ela era da família e você nunca iria vender. E ele tenta e faz o possível, reúne, inclusive, uma poupança do seu pai, que já conversava um pouco mais, e faz o que é possível no outro momento e resgata a Egas. Agora entra um ponto de sabedoria. Ele traz um contrato e entrega para sua filha. A égua é sua, você vai assinar esse contrato porque ela é de sua responsabilidade. E uma coisa incrível acontece. Ele
tomava decisões sozinho, não conseguia compartilhar, não conseguia até esposa para os amigos, não conseguia dividir, somar, saber que não era sozinho um grupo. E a menina, pelo contrário, sabe, é estrategista, sabe trabalhar em equipe e faz a coisa certa na hora certa. E claro, o país está por perto, ajuda, mas temos muitas lições a aprender. E enquanto esses fatos estão acontecendo, a família se une mais e mais. Muitas vezes nós não precisamos chegar e falar das feridas, ou pelo menos nem no momento mais crítico, mas pequenos gestos de amor, pequenos gestos dando sinal que estamos dispostos a reparar aquele comportamento que tínhamos, já começa o perdão a florescer, a reconciliação a começar. E a pessoa primeira que deve ser perdoada é eu, me perdoar porque tenho comportamentos de que não dou conta de lidar. Eu posso me emburrar com o outro, com o esposo, com filhos, ou com a esposa, eu posso ficar magoada, triste, chateada, com raiva, e não dar conta de lidar com essa emoção. Então, a primeira pessoa que precisa de perdão e reconciliação, eu comigo mesmo. Porque quando eu consigo fazer isso, esse é o momento em que eu me abro para o novo, me abro e percebo que, assumindo a minha responsabilidade, eu posso olhar para o outro e entender também. Muitas vezes o outro nem percebeu, não tinha intenção, não quis magoar, mas eu decidi me sentir magoada, ofendida com a situação. Precisamos lembrar que somos luz e sombra. A nossa sombra não é algo ruim, mas é algo que eu não dei conta de lidar toda vez que ela tentou se mostrar para me resolver. E quando o outro tem um comportamento que me agride, que me ofende, que me magoa, é porque ele tocou na minha sombra. Ele está sendo um espelho, me dando a oportunidade para que eu olhe para essa ferida e cure. E dessa vez eu faça diferente, encare essa ferida. Mas o que nós fazemos na maioria das vezes? Ficar chateada e magoada porque outro fez, outro deixou de fazer. E, na verdade, perdemos uma oportunidade preciosa de fazer acontecer. Na história do filme, o cavalo, ele traz uma oportunidade da cura familiar. Essa família se resgata ao mesmo tempo que cuida com zelo, amor e carinho desse animal para recuperá-lo e que ele volte a trazer alegrias e trazer renda para a família. Mas tudo vai acontecendo de uma forma conjunta, linda, curadora, e que nós podemos aproveitar na nossa vida e sim tirar muitas lições e olhar para cada fato da nossa vida que ainda precisa de cura, que ainda precisa ser olhado, que ainda precisa de resgate, de salvamento, e olhar e fazer acontecer. Então, perdão, primeiro, eu me perdoo, e o Ho'oponopono é muito lindo quando ele traz, eu sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Eu sinto muito porque eu estou carregando essa mágoa, é má água circulando pelo meu corpo, e eu deixo isso acontecer, então a primeira pessoa que eu preciso olhar com amor, com um olhar de compaixão, é essa pessoazinha aqui que não deu conta de lidar com as fatos. Por favor, me perdoe, Vera, porque por tanto tempo eu fiquei cega a essa situação, com o aprendizado que estava diante dos meus olhos. Eu te amo. E eu entrego para o divino que me ajude a resolver essa dor, essa ferida que está aberta em mim. Então, o meu desejo é que esse conteúdo, esse tema, tenha ajudado você. E se gostou, se ajudou, compartilha, deixe seu like para que mais pessoas possam aproveitar.
mais pessoas possam vir junto com nós e entender que a primeira e pessoa mais importante sou eu. Quando eu consigo olhar, assumir a responsabilidade, me perdoar e a partir disso ter novos comportamentos, comportamentos amorosos e que sair do eu para o todo, bom para mim, bom para você, bom para você, bom para mim, a unidade. Se resgatamos a unidade, resgatamos o amor. Muito obrigada por estar aqui e falar, então, de prática de perdão e reconciliação passa, em primeiro lugar, olhar a nossa sombra e a nossa luz.